Dando continuidade, eu vou entrar naquilo que eu vou falar um pouco mais aqui nesse curso, tá? Vou mostrar exemplos, vou mostrar coisas que a gente tem feito, coisas bem interessantes. Bom, vamos lá. Bom, como é um computador, né? O que é um computador? Tá? Antes de mostrar, a primeira coisa, o que é um computador, como é um computador, para um leigo, né? Pessoas que não estudam computação, você fala no computador, a primeira coisa que vem na cabeça dela é isso aqui, certo? Ok? Aqui é muito mais do que um computador, certo? Tem um monitor. Monitor é um computador? Não sei, né? É um periférico que nos ajuda ali a ter uma informação de saída. Tem teclados, mouse e assim por diante. Antes de eu mostrar isso aqui, uma pergunta. Para que eu quero um computador? Né? Vocês já fizeram essa pergunta? Alguma vez? Para que eu quero um computador? Vocês nem sabem por que vocês querem um computador, porque é uma coisa já tão natural na vida de vocês, que é mais fácil eu perguntar para vocês o seguinte: por que vocês usam computadores? Para jogar, né, professor? Ótimo. O jogo é uma aplicação, certo? Ou para ganhar dinheiro. Opa, beleza, como é que você vai ganhar dinheiro? Vou desenvolver aplicações para terceiros. Então o que eu quero é aplicação, certo? O que eu quero é uma aplicação que seja um sistema de busca na internet, Google, certo? Ou que seja um jogo, sei lá, FIFA, qualquer coisa, né? Que vocês adoram jogar aí. Bom, ou um mais simples ainda, um jogo de paciência, tá? Aquilo é o que eu quero, é o que eu almejo, certo? Mas, qual é a mágica que eu faço para que isso aconteça? Aí vocês vão falar assim: ah, professor, é só sentar lá e programar isso. Ah, essa é a mágica mais simples delas, certo? Por quê? Porque a coisa já está pronta para você. E outra, já tem aplicações prontas para você desenvolver o código. Então, já tem aplicações. Também alguém já criou aplicação para isso, tá? Observe que o que está acontecendo no computador, o aplicativo, a busca do Google ou o jogo que você está jogando, não é uma coisa espiritual, certo? Não são alminhas de jogadores que estão andando na tela ali, certo? Não é algo maluco que está, não é um espírito, alguma coisa que está indo lá no base de dados e buscando a coisa e mostrando para você, certo? Está acontecendo algo físico, real, certo? Então eu tenho a aplicação aqui em cima e eu tenho o físico real aqui embaixo. Ok? Alguma coisa acontece. O que é o mais básico, o que é o mais físico do computador que vocês podem imaginar? Alguém fala alto aí, por favor. Hã? Movimento de elétrons. Então olha que coisa bacana. Eu estou fazendo elétrons se moverem de forma controlada, certo? Para que o meu jogadorzinho corra, ou para que uma busca venha até mim, certo? É algo fantástico, certo? No caso da busca, por exemplo, eu estou fazendo mais do que movimentar elétrons, porque como eu tenho comunicação, rede e tudo mais, muita fibra ótica, eu tenho luz também se movimentando, certo? Não se esqueçam, pessoal, o computador não é algo esotérico, tá? É algo físico, tá? Mas o físico não é só essa caixinha de botar a mão, não. Algo está acontecendo dentro dessa caixinha para que o que você quer que aconteça exista. Ok? Certo? Bom, então isso aqui é um computador básico, né? Hoje está caindo de moda esses desktops aqui, né? A gente já usa, quase todo mundo usa laptop. Bom, e quando daqui uns dias a gente vai estar usando o celular, né? Não vai ter nem ter laptop mais. Bom, o que eu tenho ali dentro? Você conhece, né? Vocês já abriram um computador, já viram, tem uma placa-mãe, um monte de dispositivo lá dentro, você pode espetar um monte de coisa. Entre essas coisas que a gente pode espetar, tem uma coisa que fica aqui no meio aqui, que é bem interessante. O que tem ali dentro, que talvez seja o cerne, o coração do computador? Hã? Processador, certo? Não adianta eu ter as outras coisas se eu não tiver o processador. É ali que está a inteligência do negócio. Então, ali dentro eu tenho o processador. Então, coloquei dois aqui de empresas diferentes para falar que eu estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Então a gente vê aqui que tem processadores. Isso aqui é algo grande?
Ou não? Não, é um negocinho desse tamanho assim, né? Dá para colocar vários na mão. E como eu disse para vocês, um negocinho desse aqui tem bilhões de transistores, né? O que é transistores? Muitos de vocês, transistor faz porta lógica, mas como é um transistor? Né? Bom, o que eu tenho aqui dentro? Estou vendo que tem alguns alunos meus aqui, ex-alunos aqui. Eles conhecem isso aqui bem, né? Se não conhecessem, vou ter que ver lá se não conhecem mesmo e mudar lá a aprovação para reprovação. Bom, enfim, todos conhecem. Bom, aqui eu tenho uma arquitetura, né? Eu trouxe a MIPS, que é uma simplesinha, dá pra gente ver, tranquilo aqui, é uma que é bem didática, a gente usa muito no curso, né? Isso aqui é o que é um computador lá dentro, o que tem lá dentro de um processador, né? Obviamente, em formas de diagramas, né? Eu tenho lá uma memória, que vai estar guardando as minhas instruções, tenho lá meus bancos de registradores, que vão guardar meus dados internos do processador, né? Para quem eu estou falando muito genérico aqui, eu vou falar bem genérico. Aqui eu tenho a minha unidade lógica aritmética, que talvez seja a coisa mais legal, porque é onde vai fazer a computação mesmo, vai computar, vai fazer contas, né? Aritméticas e lógicas, ok? Tenho mais memória para guardar dados, e aí a gente chama isso aqui de caminho de dados, porque é aqui que os elétrons andam, os bits andam, né? E vocês, como meus ex-alunos, aqueles que estão aqui que são meus alunos, sabem qual bit vai para qual lugar, né? Senão, já viu, né? Bom, então vamos olhar com mais detalhe ali na ALU, que talvez seja uma coisa mais interessante, mais bacana, porque vai estar fazendo conta. O que eu tenho ali dentro da ALU? Opa! Tá difícil ver dentro da ALU. Eu estou apertando o botão errado. Bom, tá ali a ALU. Aqui é uma ALU 32 bits, né? Um computador de 32 bits, vamos pensar assim. Entra a palavra A, entra a palavra B, faz, por exemplo, uma soma, por exemplo, que é aqui que vai estar dizendo, faz uma soma, e aqui vai sair o resultado em 32 bits. Tá bom? Bom, como é uma ALU por dentro? Nada muito complicado. Ali poderia ser uma ALU de 32 bits. Da maneira mais simples possível. Na verdade, eu tenho uma ALU de 1 bit, ou seja, entra um bit, o bit A0 e o bit B0. Faz a operação aqui, A0 mais B0, e coloca no resultado aqui, resultado 0. Se tiver um carry, o carry que sair aqui, né, vai ter um carry, 0 ou 1, vai entrar no próximo, e assim por diante. A gente sabe que isso não é uma forma muito eficiente de fazer somas, por exemplo, a gente vai perder muito tempo, vai ter que falar bit a bit. Mas é uma estrutura simples para a gente pensar aqui, ok? Bom, vamos olhar então para uma ALU de 1 bit. Está aqui uma ALU de 1 bit. Essa minha ALU de 1 bit aqui faz 3 operações, bem simples. Ela faz AND, ou, vamos falar em português, né? E, ou e soma. Ok? Então, o A e o B estão ligados a todas essas 3 operações aqui, tá? E aí o meu sinal de operação usa um multiplexador para determinar qual dessas 3 operações vai sair aqui. Bem simples, ok? Bom, antes de vocês entenderem isso, vocês tinham que ter entendido um pouquinho o que é uma porta lógica. O que é uma porta lógica E? O que é uma porta lógica OU? Presumo que todos vocês saibam, certo? Por isso que eu estou passando rápido nisso aqui. Então vamos pensar na nossa porta lógica E aqui. O que eu tenho dentro da minha porta lógica E? Transistores. Então são os transistores que vão fazer com que essa minha porta lógica E funcione como uma porta lógica E. Ok? Aí o transistor, observe, ele já está saindo lá da abstração e estamos chegando perto do físico, né? A porta lógica ainda é algo abstrato, né? Porque a porta lógica ela não existe, na verdade, ela é um circuito eletrônico, né? Que é feito de transistor. Aí o transistor, sim, já é algo que já existe ali. Bom, então olhando para dentro da porta lógica E, só que na verdade eu pus uma porta lógica não E ali, né? Eu tenho 4 transistores para fazer essa porta lógica funcionar, tá? Na tecnologia CMOS, que é a tecnologia convencional dos nossos computadores hoje. Eu tenho os famosos transistores do tipo N e os transistores do tipo P, formando uma lógica complementar P e N, na troca aqui de paralelo e serial, ok? Bom, então é assim que funciona a minha porta lógica E, ok? Ou não E, nesse caso, tá? 4 transistores. Bom,
esses transistores aqui, quem fez ciência da computação, engenharia de computação, engenharia elétrica, está familiarizado com esse esquemático aí, sabe o que é isso, certo? Bom, mas como é um transistor? Qual é a cara de um transistor? Bom, um esquemático de um transistor é mais ou menos isso aqui, certo? É um material de silício, eu tenho um silício, dopado, uma parte aqui nesse caso, esse tipo de transistor, dopado tipo P, aqui dopado tipo N. Então aqui eu tenho, o transistor é um dispositivo eletrônico de 3 terminais. Então eu tenho uma porta aqui no meio, uma fonte e um dreno. A ideia é que corrente elétrica passe da fonte para o dreno, certo? Quando o transistor estiver ligado, ou seja, quando o gate estiver ligado. Quando o gate estiver desligado, não passa corrente elétrica daqui para cá. Logo, o transistor nada mais é do que uma chave. Liga e desliga, certo? Ok? Não é uma chave tão simples, mas é uma chave que funciona bem. E qual que é a cara real de um transistor? Aqui tem um transistor bonito, olha só. Uma imagem de microscopia eletrônica, que é aquela microscopia que a gente joga elétrons para enxergar, tá? Então aqui está o transistor. Aqui é a distância do canal, ou seja, essa distânciazinha aqui entre a fonte e o dreno. Quantos nanômetros eu tenho? 50 nanômetros. Logo, eu posso dizer que os transistores já estão na escala nanométrica, que já é um produto da nanotecnologia, tá? Mas não foi nenhuma grande inovação, não foi uma revolução, mas sim uma evolução do tamanho, uma miniaturização do tamanho, ok? Bom, só que teremos problemas no futuro. Voltando àquele sitezinho que eu passei para vocês no começo da aula, se vocês vão diminuindo e entrando na escala para baixo, você vê que uma hora vai passar lá, ó, porta do transistor, gate do transistor. A ordem de tamanho dele está mais ou menos na ordem de tamanho do DNA. Ou seja, o transistor está muito, muito, muito pequeno. E é por isso que nós temos bilhões de transistores num chip daquele de processador. Ok? Essa é a nossa capacidade. Bom, mas voltando um pouco no passado, como eu tinha falado lá na introdução, os primeiros computadores usavam as válvulas, como o ENIAC que eu mostrei lá anteriormente, que era algo grande, né, maior do que uma lâmpada, que a gente pode segurar. A gente pode encontrar ainda em alguns locais, né, muito difícil, às vezes na casa dos seus avós, alguma coisa, um rádio valvulado. Mas tem umas válvulas pequenininhas, aquelas televisões de tubo grandonas que funciona válvulas, né? Rádios valvulados são interessantes de encontrar. Bom, aí lembrem-se que o ENIAC, que é aquele primeiro computador, ele foi feito em 1946. O objetivo dele, observe, para que fazer um computador? De novo, para que vocês usam um computador? Para alguma aplicação, certo? Por que os caras lá na década de 40 resolveram fazer uma máquina para fazer uma conta, né? Eles precisavam fazer uma conta. Para que eles fizeram um computador? Né? Que era imenso, ocupava um prédio inteiro. E tinha uma capacidade horrenda perto de qualquer celular de vocês. Né? Por que eles se deram ao trabalho de fazer isso? Eles tinham uma aplicação, uma motivação, que era fazer cálculos balísticos, de balas de canhão. Né? Lembre-se, 1946, período logo pós-guerra. Né? Então, estava desenvolvendo durante a guerra, para melhorar a questões de artilharia. Bom, um ano após o desenvolvimento do ENIAC, em 1946, surgiu o primeiro transistor real. Já tinha feito, teoricamente ele já existia, né? O funcionamento teórico dele já tinha sido previsto na década de 1920. Mas aí, em 1947, foi feito o primeiro transistor, certo? Que é essa coisa horrorosa aqui. Posso dizer para vocês que ele está praticamente na escala de tamanho real, a imagem ali. Era um transistor, era uma coisa gigante, aqui assim, dava para pegar. Era um triângulo de germânio. Germânio é um material semicondutor, tal como o silício. Se vocês olharem na tabela periódica depois, vocês vão ver que ele está na mesma coluninha ali do silício, do carbono, silício, germânio. E ele tem aqui, ó, uma fonte, um dreno e um gate. Né? Tudo soldado, muito mal soldado, feio pra dedéu. Né? Até
chegarmos... Aí esse transistor era grande, não dava para fazer computadores com ele ainda, mas já se vislumbravam que seriam os futuros substitutos das válvulas. Naquela época, em 47, o primeiro computador tinha acabado de ser lançado, eles já falaram, opa, já tem um material aqui que vai substituir as válvulas. Né? E aí esses transistores começaram a diminuir de tamanho, até que a gente tem o transistor da Intel, dos computadores mais recentes, dos servidores mais modernos da Intel, que é um transistor de 22 nanômetros de gate, certo? Muito pequeno. E qual é o problema? O problema é o seguinte, a gente quer cada vez mais ter mais transistores dentro do chip, concorda? Bom, se eu quero mais transistores no chip, eu quero que o transistor seja cada vez menor. Ele já tem 22 nanômetros. Eu vou continuar diminuindo, daqui a pouco não tem jeito de diminuir mais. Mas vai chegar um dia, o transistor vai ter um átomo de canal. Não tem como eu diminuir mais. E pior, antes de chegar nesse tamanho, o transistor já vai ter deixado de funcionar há muito tempo. Porque os efeitos quânticos começam a predominar e começam a fazer que coisas que aconteciam antigamente comecem a acontecer. Coisas que não aconteciam começam a acontecer. Por exemplo, fuga de corrente. Quando o elétron passa da fonte para o dreno, ele fica tão pequenininho e o isolamento que tem do semicondutor aqui para o metal que está aqui em cima no gate é um isolante, é um óxido de silício. Por isso que chama MOSFET. FET é transistor de efeito de campo. E MOS, porque eu tenho metal, óxido e isolante. Os primeiros que foram desenvolvidos eram MISFET, metal, isolante, semicondutor. Mas aí eles viram que o próprio óxido do silício servia como isolante, aí virou MOSFET. Tá? Como eu vou diminuir no canal, também tem que diminuir as outras coisas. E essa isolante que separa o semicondutor com o metal, ele fica tão fino, que por causa dos efeitos da mecânica quântica, o efeito de tunelamento, os elétrons conseguem atravessar essa barreira, certo? E aí tem uma fuga de corrente. Os elétrons vão embora. Tem outros problemas também, né? Questão de clock, por exemplo, o silício, a gente não consegue muito mais mexer no clock, a gente sabe que o clock está estagnado, ali na faixa de 4 GHz, 3 alguma coisa, né? A gente não consegue melhorar isso, então a gente tem que procurar outras alternativas, tá? Esse transistor da Intel já é um transistor diferente, ele já não tem mais aquela estrutura daquele transistor que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele já tem uma estrutura um pouco diferente para evitar esses tipos de problema, de fuga de corrente, esse tipo de coisa, tá? Então já está tendo uma reengenharia desses tipos de dispositivos. Bom, então, como eu estava falando para vocês, essas tecnologias de silício estão muito próximos dos seus limites físicos. E a gente tem que começar, então, a buscar novas alternativas. E quais são essas alternativas? Existem várias, né? O ITRS, que é o International Technology Roadmap for Semiconductors, faz todo ano um levantamento das possíveis tecnologias para o futuro da computação, tanto em questão de armazenamento, memória e de processamento. Tá? Então a gente vê aqui várias alternativas para o silício, né? Desde os FETs convencionais, passando pelos nanotubos de carbono, por exemplo, transistores que trabalham com um elétron só, em vez de ele deixar passar uma corrente elétrica, ele deixa passar um elétron só. Eletrônica molecular, em vez de usar coisas inorgânicas, usar moléculas, ferromagnetismo, spin de elétron e assim por diante. Interessante é que quase todos, se não todos, são produtos da nanotecnologia. São materiais novos, com propriedades novas e que, com certeza, vão vir a substituir o silício ou trabalhar de uma forma híbrida com silício no futuro. Ok? E aí, como a gente estava falando, que tem lá da aplicação e a física, tem vários níveis de abstração nesse meio, certo? Desde lá da linguagem de programação, sistema operacional, linguagem de programação, arquitetura, circuitos e assim por diante, né? Então o nível mais baixo é a variável de estado, que no computador convencional é uma carga elétrica, como vocês tinham falado aí. Depois eu tenho o material, que é o silício, o dispositivo, que é um CMOS, como a gente estava mostrando naquele circuito anterior. A representação de dados, digital, salvo raras exceções analógicas. E a arquitetura de von Neumann, mais recentemente multicore, ok? Bom, todas essas caixinhas brancas aqui são aquelas possibilidades que a nanotecnologia nos traz. Então, eu posso tanto mexer com as variáveis de estados, não usar mais corrente elétrica para fazer computador, por exemplo,
até criar arquiteturas diferentes, como arquiteturas reconfiguráveis, quânticas e assim por diante. Tudo que está do lado esquerdo aqui da caixinha é o mais próximo da computação convencional. E do lado direito é uma nova tecnologia de informação quântica, que é mais voltada, por exemplo, aos computadores quânticos. Então, no futuro próximo, eu espero, quando a aula estiver disponível para vocês lá na internet, vocês vão pegar isso aqui e aí vocês podem olhar com calma todas as possibilidades que a gente tem aqui, tá bom? Então, vamos passar aqui. O nanotubo, eu já tinha falado dele lá, como eu disse, é uma folha dessa aqui de carbono, de um átomo de espessura, que enrola e forma um tubo. Quando eu tenho a folha aberta desse tipo aqui, é um material mais novo que a gente chama de grafeno. Os dois têm propriedades muito interessantes, tanto mecânica, óptica, térmica e elétricas extraordinárias. Por isso que a gente está pensando em usar eles para fazer novos dispositivos. Bom, então já existe vários trabalhos na literatura usando esses nanotubos de carbono e os grafenos, por exemplo, para servirem como canal do transistor. E a vantagem dele é que ele tem um chamado transmissão balística, o elétron praticamente ele entra e chega lá do outro lado sem ter perda, sem ter desvio, sem ter esse tipo de problema que tem na computação convencional. Tá? Então, só para mostrar para vocês aqui alguns trabalhos, peguei alguns trabalhos recentes, 2011, 2012. Então a gente vê aqui, ó, em 2011, a IBM apresentou o primeiro circuito integrado com grafeno. Então tem um transistor aqui no meio com uma folha de grafeno. Então ele já está fazendo um transistor com um grafeno sendo canal, né, em vez de ser só o silício. Aqui nós temos o primeiro circuito integrado de nanotubos de carbono, né? E o mais interessante, por serem muito pequenininhos, os circuitos são flexíveis. Então olha só, nós falamos muito tempo atrás, quando eu mostrei para vocês aquela tela flexível, nós falamos, olha, podemos ter uma tela flexível. Imagina se além da tela flexível eu tenho o processador flexível. Eu posso ter um tablet que eu vou enrolar, certo? Dobrar, botar na carteira e ficar carregando ele no bolso, certo? Não vou precisar mais ficar carregando essas coisas pesadas aí, né? Por enquanto pesadas. Por enquanto são leves, né? Mas no futuro serão pesadas. Bom, outros exemplos. Primeiro, nanoprocessador programável. Esse aqui não foi feito com nanotubo e grafeno, mas foi feito com nanofios de germânio. Lembra do germânio que foi usado para fazer o primeiro transistor. Então agora eu tenho nanofios de germânio e eles conseguiram fazer esse computador que é programável. O circuito é implementado, tem 10 nanômetros de comprimento, o fio, e o computador é totalmente programável. Ok? Esse aqui é um material muito fantástico, que é um nanomaterial híbrido que abre caminho para um hardware reconfigurável. O que é isso? São alguns íons que eles podem mudar a sua propriedade de acordo com como você trabalha, com a estimulação elétrica e coisas desse tipo. Então você pode fazer com que em determinado momento aquilo seja um transistor ou um dispositivo lógico, ou em determinado momento ele seja simplesmente um fio, um canal, alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, em vez de você ter aquela arquitetura de computador bem definida, você vai ter uma arquitetura de computador que você vai poder ficar trocando, mudando. E numa escala muito pequena, diferente, por exemplo, das FPGAs, que é uma coisa que a gente já consegue fazer hoje, mas uma coisa no nível bem menor. Você vai estar mexendo no próprio dispositivo lá embaixo. E por fim, tem esse trabalho aqui que é muito bacana, saiu no final do ano passado, setembro ou outubro, muito recente. É o primeiro computador completo com nanotubo de carbono, né? Na verdade, são transistores com nanotubo de carbono. Foi feito pelos pesquisadores lá na Universidade de Stanford. Ele é um computador, aqui está a arquitetura dele. Então, a gente viu aquela arquitetura do MIPS anteriormente, a gente vê que ela é bem parecida, né? Não tem muita diferença. Tem uma memória de instrução aqui, uma memória de dados, um registrador para guardar informação, uma ALU e um registrador para guardar informação no final da ALU e volta. É um computador muito simples, né? Ele foi feito todo com transistor de nanotubo de carbono. Ele tem 1 bit, é um computador de 1 bit. Vocês estão aí preocupados com os computadores de 64 bits de vocês. É um computador de 1 bit e ele é capaz de fazer uma única instrução, que é essa aqui, ó, subneg. Só que essa instrução, ela é Turing completa. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com essa instrução, tá? Então foi isso que eles mostraram lá no computador. Então aqui tem algumas imagens do computador, lá do wafer, que eles usaram para trabalhar com o computador, o diagrama da ALU, o diagrama dos registradores. Os transistores são grandes,
são muito grandes ainda, não são transistores pequenos, mas lembre-se, o primeiro transistor que apareceu também era imenso, né? Então são transistores grandes, muito devido às limitações deles no laboratório, né, do sistema de fabricação, não foi feito numa fábrica, foi feito numa universidade, né? Cada transistor, isso aqui era um transistor só, aqui a parte de silício e essa parte preta meio acinzentada, escura aqui que vocês estão vendo aqui, são os vários nanotubos ligando a fonte com o dreno. Então você tem vários nanotubos ligando a fonte com o dreno. Então aqui tem as curvas comprovando a curva de IV, a característica de corrente por tensão do transistor, e as curvas dos dispositivos lógicos mostrando que ele funciona perfeitamente. Bom, o computador possui 178 transistores de nanotubo de carbono, todos do tipo P, então não é uma lógica CMOS. A lógica CMOS eu tenho que ter tipo P e tipo N. O transistor tipo de nanotubo geralmente é tipo P. Cada transistor tem entre 10 a 200 nanotubos, dependendo do tamanho do transistor. Ele muda o tamanho do transistor para trabalhar com a lógica, né? E o clock é muito pequenininho, de 1 kHz. Muito devido à limitação deles na própria bancada e nos contatos que eles tinham da saída do computador e da entrada do computador para fazer os testes. Ou seja, é uma tecnologia que pode se acelerar muito. Isso aqui é só algo inicial. Bom, e aí eu entro numa outra linha aqui perguntando para vocês, será que podemos realizar computação sem transistores? Que a computação até hoje é feita com os transistores. Mas a gente já viu que os transistores estão no limite, principalmente os de silício. Será que eu preciso mesmo dos transistores? E ainda mais, será que eu preciso de corrente elétrica? Eu já dei a dica para vocês aqui, né? Alguns slides atrás eu falei que eu posso mudar a variável de estado. Em vez de usar corrente elétrica, eu posso usar uma coisa qualquer. Luz, certo? Calor ou qualquer outra coisa, tá bom? Vou mostrar uma alternativa muito interessante que a gente tem trabalhado muito com ela aqui. Chama QCA. QCA de Quantum Dot Cellular Automata. Ou, em português, eu traduzi para autômatos celulares com pontos quânticos. O que são isso? Na verdade, são circuitos formados por células de pontos quânticos. Ponto quântico, nesse caso, é apenas uma região onde um elétron pode estar localizado ou não. Ok? Então aqui eu tenho uma célula de QCA, isso aqui é a chamada célula de QCA, com 4 pontinhos nas beiradinhas aqui, nos cantos. Os pontinhos brancos eu considero sem elétrons. E os pontinhos pretos eu considero com elétrons. Tá? Imagine que eu coloque 2 elétrons aqui dentro. E os elétrons não conseguem sair para fora dessa caixinha. Ok? Bom, se eu tenho 2 elétrons dentro de uma estrutura, esses elétrons vão tender a ficar o quê? O mais distante possível. Porque elétron com elétron, eles se repelem. Certo? Ok? Bom, então eles vão ficar o mais distante possível. Logo, eles vão ficar em diagonais opostas. Como está mostrando aqui, ó. Estão nessa configuração aqui. Tá bom? Isso é muito bacana porque... Deixa eu voltar lá. Se eu tenho os elétrons aqui, só existe uma outra possibilidade. Os elétrons estarem aqui onde estão os pontinhos brancos. Certo? Então, quantas possibilidades eu tenho? 2. Isso me sugere uma lógica binária, tal como a gente está acostumado na computação convencional. Certo? Posso dizer que quando os elétrons estão nessa configuração, eu tenho o bit 0. Quando eles estão nessa configuração, eu tenho o bit 1. Ok? Só que ainda mais bacana, se eu coloco uma célula do lado da outra, o que acontece? Apesar de o elétron não poder sair da célula, por exemplo, ele não pode tunelar dessa célula para essa, certo? Mas a simples presença dele nessa célula interfere na presença dos elétrons nas outras células. Então, se esses elétrons da primeira célula, vamos dizer, chamar de célula de entrada, estão nessa configuração, esses elétrons, o que vocês acham que vai acontecer com os elétrons da próxima célula? Eles vão ficar na configuração igual ou diferente? Igual, né? Porque se eles ficarem numa configuração diferente, vai ter uma repulsão muito grande desses 2 elétrons aqui que vão estar próximos. Certo? Se eles estiverem assim, eles vão estar num estado mais confortável de energia. E a célula da frente? Igual também. Igual, igual, igual. Certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ter um carreamento da informação,
vou transmitir a informação sem corrente elétrica. Vocês viram elétron fluindo por aí? Não, os elétrons já estavam lá dentro da célula. Eles apenas se arranjaram. Então a minha variável de estado deixa de ser corrente elétrica e passa a ser polarização dos elétrons dentro da célula. Certo? É óbvio que isso faz com que eu gaste menos energia e um monte de outras coisas que vocês vão ver para frente, como por exemplo, velocidade. Estima-se que esses... Existem isso aqui já pronto? Antes que vocês me perguntem, toda vez que tem essa pergunta, existem. Existem trabalhos mostrando isso experimentalmente. É óbvio que são coisas no laboratório, coisas pequenas, mas é assim que começa. No futuro teremos coisas maiores. A estimativa de velocidade é alcançar de 1 a 10 terahertz de clock, ao contrário dos 4 gigahertz que nós temos hoje. Então nós vamos mudar de escala, certo? A dissipação de energia vai ser lá embaixo, porque eu não tenho fluxo de corrente, não tenho perda de conflitos de elétrons e assim por diante, ok? Olha só, se eu coloco esse outro arranjo aqui, ó, eu crio um inversor. Por que eu crio um inversor? Isso aqui é como se fosse um fio, ó. Eu passo para cá, passo para lá, passo para cá e vem para cá. Tudo aqui é um fio. Então essa entrada 1, vamos chamar a polarização 1, vai chegar aqui. Como esse cara vai ficar em diagonal, com essas duas células aqui, ele vai inverter a polarização, como vocês podem ver aqui agora. Certo? Por que ele inverteu? Porque se ele tivesse mantido a mesma polarização, olha a grande repulsão que ia dar entre esses dois caras aqui, ó. Certo? Então ele inverte. Então eu entrei com 1, saí com 1, entrei com 1, saí com 0. Certo? Opa, fio inversor eu já tenho. O que eu preciso para fazer um computador completo? Só uma lógica. Posso fazer uma porta AND, já me resolveu. Porque a NAND eu consigo fazer qualquer coisa. Se eu tenho a AND e tenho inversor, eu tenho a NAND e eu faço qualquer coisa. Certo? Só que aqui, diferente das portas convencionais, tem uma porta diferente, chama Majority Gate, ou, em português, porta da maioria. Como é que ela funciona? Ela tem 3 entradas e uma saída. O que eu vou ter na saída? Obviamente, a maioria das entradas. Como o meu número de entradas é ímpar, e eu só tenho 2 possibilidades, 0 e 1, eu vou ter uma que vai ser a maioria. Certo? Olha aqui, eu tenho essa aqui que é 1, essa aqui é 0 e essa aqui é 1. Essa do meio aqui vai ser o quê? 1. Se ela for 1, ela vai ser assim. Aí você vai falar, opa, professor, mas vai ter uma repulsão muito grande aqui. Vai. Mas se ela fosse 0, ia ser pior, porque ia ter uma repulsão muito grande aqui e uma repulsão muito grande aqui. Certo? Então, a 1 é energeticamente mais favorável. Então, o que acontece? Essa célula do meio fica igual à maioria e ela passa para frente aqui, como a da maioria. E aí eu tenho 1. Ah, que legal. Então eu tenho a porta majority, porta da maioria, tenho o inversor e tenho o fio. Será que essa porta da maioria dá para fazer qualquer coisa? Dá. Inclusive a porta E e a porta OU. Como? Olha só. Essa porta, essa entrada 1, ela é igual a 1, certo? Imagina que eu fixe ela igual a 1. Fala assim, você sempre vai ser igual a 1, não vai ser mais uma entrada. Eu só vou ter 2 entradas, entrada 2 e entrada 3. Opa, se qualquer uma dessas duas forem 1, eu vou ter 1 aqui na saída. Se qualquer uma das entradas forem 1, eu tenho uma na saída, que porta é essa? OU, porta OU. Agora, se eu pego essa aqui e faço ela ser 0, e tenho entrada 2 e 3, eu só vou conseguir que essa aqui fique igual a 1 quando essa e essa forem iguais a 1. Aí eu tenho a porta E. Se eu tenho a porta E, eu tenho a porta NOT E, eu tenho a porta OU, a porta NOT OU, tenho fio, tenho inversor, não preciso de mais nada. Basta agora eu transformar o que eu quero, lembre-se da abstração, da aplicação, só que aqui a gente está pensando em aplicação bem baixo nível, aplicação de circuito digital em algo físico, que é onde posicionar essas células. Ok? Bom, só que esses circuitos de QCA tem algo muito interessante, que é umas zonas de clock. É um clock diferente do clock convencional dos circuitos eletrônicos, que a gente conhece. Esse clock aqui, na verdade, ele é usado para fazer com que as células mudem a sua polarização. Observe que
Uma célula que está com polarização 1, quando chegar uma outra entrada, não necessariamente ela vai ser 1, ela pode ser 0, certo? Mas eu não posso fazer isso de forma abrupta, que eu perco energia, dissipo calor e assim por diante. Então eu tenho que fazer de forma suave, né? Não vou entrar em detalhe aqui porque é algo um pouco mais complicado, isso entra em detalhe na minha disciplina. Mas eu faço com que eu tenha zonas de clock, ou seja, apenas algumas células podem se polarizar num determinado momento, outras se mantêm constante, outras se despolarizam, outras não têm polarização nenhuma. É como se eu baixasse a barreira de potencial entre os pontos quânticos, não tivesse ponto quântico, aí o elétron fica em orbital ali dentro da célula e não tem uma posição bem definida, tá bom? Como isso funciona? Pessoal, vocês concordam que esse circuito aqui é um majority gate? O majority gate está aqui no meio. Nem sempre as minhas entradas vão entrar bonitinho, entrar aqui, aqui e aqui, né? Eu estou vindo de um circuito lá do outro lado, eu fiz um fio que liga aqui, um fio que liga aqui, um fio que liga aqui, certo? Então tem meu majority gate. Ele tem que funcionar como um majority gate. Mas, o que acontece aqui? Olha só, esse aqui eu nem fiz animação automática não, esse eu vou no passo a passo para vocês entenderem. Ó, o fio está fazendo o papel dele, certo? Certo? Mas olha o que vai acontecer. Esta entrada 2, que é igual a 0, e as outras duas são iguais a 1, chega na célula do meio aqui. Por que ela chega na célula do meio? Porque ela está bem mais próxima, ela propaga mais rápido até chegar ali, certo? E o que vai acontecer na hora que essas duas chegarem aqui? Será que ela vai conseguir inverter essa aqui? Não necessariamente, porque essa aqui já influenciou a de cá. Então eu já tenho duas, ele influencia de volta. A influência não é só para frente, é para frente e para trás, certo? Ok? Então, esta aqui e esta estão fazendo com que essa fique aqui. E esta pedindo para que ela mude. Como mudar gasta muita energia, ela não muda, ela fica parada. Certo? E o que vai acontecer com o circuito? O que chegou lá na saída? 0. O que era para chegar? 1. Funcionou meu circuito? Não. Certo? Então, as minhas zonas de clock, elas ajudam eu sincronizar a informação. Como? Observe esse circuito aqui, ó. Então o resultado está errado, né? Observe esse circuito aqui, ó. É o mesmo circuito, tá? Porque a zona de clock agora vai me ajudar a sincronizar. Cada tom de cinza diferente é uma zona de clock diferente. Então essas células brancas estão na zona de clock, vamos chamar de 1. A célula cinza clara na zona de clock 2. E a célula cinza escura na zona de clock 3. E as coisas funcionam como um pipeline. Certo? Como? Como frentes de ondas de informação. No começo, as entradas vão polarizar apenas as células da zona de clock 1. As outras não podem ser polarizadas. Então, olha só o que acontece. Acontece isso. Certo? No próximo passo, as células brancas da zona de clock 1 ficam congeladas. Nós chamamos no estado de hold. Ela segura a informação. A polarização da célula não muda de forma nenhuma, porque os elétrons não conseguem atravessar, tunelar de um ponto quântico para o outro. Ficam congelados ali. E aí o que acontece? Essas células vão servir como entrada para a próxima zona de clock, que é a zona de clock 2. E aí, de forma correta, eu uso esse cara aqui como uma porta de maioria. Tá? No próximo passo, as células brancas já podem se despolarizar, porque elas já fizeram o serviço dela. As células cinzas se mantêm constante e as cinzas escuras começam a se polarizar. Então observe, a de lá se despolarizaram, a de cá começou a polarizar usando essa aqui como entrada, ok? Se eu tivesse uma quarta zona de clock aqui na frente, essas agora iam se despolarizar, certo? Essas iam ficar constantes, essa ia começar a propagar, e num próximo ciclo, essa informação ia continuar aqui e uma nova informação já poderia estar chegando aqui. Então tem um pipeline no circuito. Né? Diferente do pipeline do computador, porque no pipeline do computador a gente faz o pipeline por unidade funcional. Né? Por exemplo, lá no MIPS. Aqui não, aqui o pipeline é no circuito eletrônico. Tá bom? E, como eu disse, numa frequência de terahertz. Bem rápido. Bom, arrumando as coisas, essas células nas formas adequadas, colocando nas zonas de clock correta, nós podemos começar a criar os dispositivos de computação, processadores e coisas assim. Então, por exemplo, esse aqui é um trabalho recente nosso, que foi publicado agora em dezembro de 2013, saiu até na verdade a publicação saiu em janeiro, mas de dezembro de 2013, então está fresquinho.
a gente criou um roteador. Então nós criamos ali um primeiro nanoroteador, né? Então a gente usou os circuitos de QCA para fazer um roteador. Isso é um roteador de 4 entradas. Então a gente tem aqui uns dispositivos DMUX, um sistema de comunicação, de interação e uns conversores paralelos para serial. E aqui a simulação mostrando o perfeito funcionamento do dispositivo, mostrando, por exemplo, os pacotes chegando e os pacotes indo para as portas certinhas, nos quais eles foram determinados a sair. Ok? Esse é um outro trabalho nosso também, do ano passado, que a gente fez uma FPGA com QCA. Então aqui a gente tem um circuito lógico, que é um multiplexador, que a gente usou como um circuito lógico reprogramável, que é o que acontece numa FPGA. Para quem não está acostumado com a FPGA é um circuito eletrônico, digital, que você pode reconfigurar. Então você pode configurar ele da maneira que você quiser. Então a gente fez uma arquitetura dessa com o QCA. E aqui em volta está os circuitos de comunicação. Então cada dispositivo lógico é circundado por 6 dispositivos de comunicação para poder fazer toda a comunicação entre eles. Esse aqui é um trabalho novo nosso, que a gente mandou para a revista agora há pouco tempo, que é um sistema de comunicação. Foi uma primeira proposta de sistema de comunicação com QCA, porque geralmente as pessoas faziam circuitos isolados. O que a gente fez aqui foi, imagina que essa parte aqui é um computador e essa parte aqui é outro computador. Então aqui a gente tem um sistema que vai trabalhar com uma informação, na verdade que ele está fazendo o cálculo do código de Hamming, de 4 bits que chegam, vem para cá, então aqui eu tenho um paralelo para serial, que a gente construiu naquele dispositivo anterior do nanoroteador, que a gente tinha proposto lá, que ninguém tinha proposto ainda, e aí a gente juntou com o serial para paralelo que ninguém tinha proposto ainda. Então a gente juntou os dois e a gente consegue agora fazer uma comunicação serial. Então é como se eu tivesse, por exemplo, múltiplos processadores comunicando serialmente entre eles. É óbvio que a gente fez algo pequeno aqui, simplesmente para provar o conceito, mas a gente pode fazer coisa do tamanho que a gente quiser, ok? Aí do lado de cá a gente recebe informação, tem a decodificação do Hamming, e se um bit, por exemplo, chegar errado, ele consegue consertar esse bit, né? E a gente fazia testes de comunicação errada, a gente desconectava alguns sinais aqui, inseria erro de propósito e a saída saía de maneira correta. Bom, e para os cientistas da computação, o pessoal que gosta mais de software, né, que é a grande maioria, é interessante pensar sempre nessa questão de aplicação e física. Esquecer que o computador é algo esotérico, né? E lembrar que é algo físico, que acontece. Então, novas arquiteturas, novas tecnologias, mudanças, por exemplo, computadores com QCA provavelmente vão ser diferentes dos computadores com transistores de silício, certo? E aí vai levar a novas possibilidades de programação, de implementação, que vocês ainda não tinham ainda. Ou se tinham, não fazia sentido e agora passam a fazer sentido, ok?